Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Tenente Cabral, Corpo de Bombeiros, retornando aqui com vocês. Eu acho que vocês perceberam que na aula passada eu não consegui concluir a aula. Eu tive um problema no programa aqui. Acho que eu me alonguei demais e ele não conseguiu salvar mais junto com o arquivo, tá? Bom, na aula passada eu estava terminando sobre vulcanismo. Na verdade, eu já terminei, eu só não consegui me despedir de vocês, tá? É, E aí eu vou dar continuidade ao nosso assunto, tá? Nós já vimos o capítulo 3, que é nós fechamos a parte de ecologia. Nós vimos o capítulo 4, que é com relação às camadas da Terra, os constituintes da Terra. E hoje nós vamos ver sobre rochas. Pessoal, quando eu falo capítulo 3, 4, 5, tudo eu estou me referindo a esse livro aqui, tá? É do sexto ano C, tá? Que está com esse livro antigo aqui, beleza? Bom, vamos lá, deixa eu disponibilizar o material aqui para vocês. Só um minutinho. Beleza, pessoal. Na aula de hoje nós vamos ver sobre rochas, tá? Definição e classificação dos diferentes tipos de rochas. Como eu falei na aula passada, nós já vimos as camadas da Terra, vimos o núcleo interno, núcleo externo, manto, vimos litosfera, vimos tudo isso. Vimos terremotos, placas tectônicas, deriva continental. Bom, vimos tudo isso, tá? Só um adendo. Pessoal, eu queria que vocês, nesse momento que vocês estão em casa, além das aulas que eu estou postando aqui, eu queria que vocês lessem o livro. As aulas aqui são somente exemplificativas e explicativas, tá? O livro é que vai dar o conteúdo e a base para vocês realizarem as provas, beleza? Para vocês realizarem os exercícios também. Vou passar mais exercícios hoje, vou colocar lá no portal, tá? No Google Classroom, para que vocês aprofundem esses conhecimentos, tá? Que a gente está discutindo aqui. Bom, na aula de hoje, sobre rochas, tá? A definição e classificação de diferentes tipos de rochas. Nós vamos entender quais são os principais tipos de rochas que nós temos no planeta Terra e os processos de formação de cada um delas, tá? Primeiramente, a gente precisa entender o que vem a ser rocha. Rocha é um agregado sólido que ocorre naturalmente e é constituído por um ou mais minerais. E essa camada externa sólida da Terra, que nós chamamos de litosfera, ela é constituída por essas rochas. Então, pessoal, tudo que nós estamos pisando nesse momento, tudo que nós estamos sobre esse momento, que as construções estão sobre, é tudo rocha, tá? Tudo rocha que elas têm diversas classificações, beleza? E ela é conhecida, essa junção de todas essas rochas é conhecida para nós como litosfera, como a gente já discutiu no capítulo anterior, tá bom? E aí, pessoal, ela é um agregado sólido que ocorre naturalmente, ela é composta por minerais, um ou mais minerais. E o que vem a ser o mineral? Ele é um composto cristalino, tá? Que ele é resultado das interações em processos geológicos, tá? Então ele é um cristalzinho. Esse cristalzinho ele pode ser constituído de um ou mais elementos químicos que através de processos geológicos, processos físico-químicos que não vem ao caso nesse momento, eles formam esse mineral, tá? E aí eu tenho diversos tipos de minerais, quartzo, feldspato, mica, enfim, eu tenho diversos tipos de minerais. E aí, dependendo do tipo de mineral e se vai ser um ou mais minerais, eu vou ter as rochas e eu vou ter a nomenclatura de cada uma dessas rochas, tá? Vamos lá. E essas rochas elas vão classificar em homogêneas ou heterogêneas, tá? Rocha homogênea, obviamente, homogênea ele está tratando de coisa que é comum, que são iguais, tá? Basicamente constituída por um único tipo de mineral. Um exemplo é o calcário. E rocha heterogênea, como o próprio nome já está dizendo, trata de coisas diferentes, tá? Constituída por vários tipos de minerais, como, por exemplo, o granito. Sobre calcário e granito, pessoal, mais à frente a gente vai dizer, nós vamos explicar quais tipos de rocha cada um pertence, esses dois, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, tipos de rocha. Aqui nós entramos no cerne principal da nossa aula, que é justamente saber diferenciar rochas ígneas ou magmáticas de rochas sedimentares e também deixa eu colocar aqui um pouco mais para cima, que está atrapalhando, de rochas metamórficas.
Cada uma dessas rochas, pessoal, tem um tipo de formação, tem um tipo de origem no nosso planeta, tá bom? Então vamos iniciar sobre as rochas ígneas ou magmáticas. Pessoal, rochas ígneas ou magmáticas. Eu posso utilizar qualquer uma dessas duas nomenclaturas para eu me referir a esse tipo de rocha. Professor, e na prova eu posso colocar ígnea, eu posso colocar magmática, vai estar certo, vai estar errado, pessoal? É a mesma coisa. Se eu colocar ígnea, se eu colocar magmática, se eu colocar uma questão falando somente ígnea, se eu colocar uma questão falando magmática, é tudo a mesma coisa, tá? Então elas são aquelas que são formadas, que se originaram pelo resfriamento e solidificação de um material do interior da Terra chamado magma. Nós vimos que o manto, ele é constituído de quê? O manto é uma parte líquida, pastosa, que está lá dentro do nosso planeta Terra, logo abaixo da litosfera, e ele é constituído de magma, né? Esse magma, quando ele acessa o ambiente externo, ele passa a se denominar lava. E aí, pessoal, essa rocha ígnea ou magmática, como o nome já está dizendo, ó, magmática, tá? Ela tem a origem do magma, do resfriamento do magma. Professor, então essas rochas que nós estamos pisando, por exemplo, elas são só o magma resfriado, é isso? Pessoal, rochas ígneas e magmáticas basicamente são isso, tá? O magma resfriou, endureceu, se solidificou e formou uma rocha ígnea ou magmática, tá? Essa rocha ígnea ou magmática, pessoal, ela a localização principal dela é justamente no assoalho da nossa litosfera. É lá na base da nossa litosfera que nós temos uma grande quantidade de rocha ígnea magmática. Professor, e aqui na parte superior onde nós estamos vivendo, tem rochas ígneas magmáticas? Tem. Tem sim rochas ígneas magmáticas. Mas lembrem, para que essas rochas ígneas magmáticas cheguem à, à nossa superfície, onde nós estamos vivendo, teve que ocorrer algum processo geológico para que elas chegassem aqui. Lembra que eu falei na aula passada, que eu até coloquei o videozinho lá no portal para vocês assistirem, sobre a formação das cordilheiras, né? Sobre a tectônica de placas, quando uma placa tectônica se chocava com a outra, e aí ocorria o quê? Ocorria que uma delas subia, e essa placa que subia formava montanhas, tá? Essas montanhas são constituídas principalmente por rochas ígneas ou magmáticas, tá? Então eu tenho rocha ígnea e magmática aqui na superfície onde a gente vive? Tenho. Onde? Nas montanhas. Professor, quer dizer que aqui do lado eu tenho a Serra de Pacatuba, eu tenho a Serra de Maranguape. Aquilo ali são rochas ígneas ou magmáticas? Não, pessoal. Serras não são montanhas. Serras são constituídas por rochas sedimentares. Nós vamos ver mais à frente o que são rochas sedimentares. Tá bom? Então, o magma é uma mistura de silicatos que pode se resfriar em grandes profundidades ou na superfície terrestre, tá? E essas rochas elas vão se dividir em plutônicas ou vulcânicas. Pessoal, é só uma classificação simples. Isso aqui não está no livro de vocês com relação a plutônicas e vulcânicas, tá? Então nós não vamos nos ater muito a isso. O que eu quero que vocês saibam mesmo, o que eu quero que esteja na mente de vocês, é que essas rochas são formadas a partir do resfriamento do magma, tá? Se o magma resfriou lá no interior da Terra, ou se essa lava resfriou fora da Terra, isso não vai nos interessar nesse momento, tá? Mas isso vai ser relevante com relação a que isso vai ser relevante aos tipos de rocha, tá? Eu tenho um tipo específico de rocha que ele é formado pelo resfriamento do magma no interior da Terra, tá? Eu vou chamar ela de granito, por exemplo. E eu tenho outro tipo de rocha que ele é formada pelo resfriamento fora da Terra e eu vou chamar ele de basalto, tá? Só um minutinho. Pronto. Acho que todo mundo tá vendo aqui. Não sei. Acho que tá, né? Bom, deixa eu ver aqui. Não, tá ok. Tá ok. Eu tava vendo se estava compartilhando a tela, mas tá.
Bom, continuando. E aí, pessoal, dois exemplos que eu quero trazer para vocês é justamente o granito e o basalto, tá? Professor, onde é que são usados esses caras aqui, essas rochas? Pessoal, o basalto normalmente é utilizado na construção de calçadas em via pública, tá? Tem algumas cidades que têm rochas, que têm calçadas feitas de basalto. E o granito, pessoal, ele é muito utilizado nas nossas residências, nas nossas habitações, tá? Normalmente eu posso ter pias, pedras de pia feita de granito. Tem também umas edificações mais bacanas, né, digamos assim, que eles colocam esse granito até no piso, tá? O piso inteiro feito de granito, mas normalmente nas nossas casas isso aí é feito para fazer balcão de pia, tá? Mas pode ser feito também piso, beleza? Tem gente também que coloca isso aqui na parede de banheiro. Bom, tem diversas aplicações para o granito. Tranquilo? Olha só aqui. Então eu tenho aqui, por exemplo, um vulcão, que vocês estão vendo aqui, tá? Aqui eu tenho o manto e aqui eu tenho a litosfera. Quando esse manto extravasa pelo vulcão, chegando aqui fora, se tornando lava, e essa lava resfria, essa lava que vai resfriar vai formar uma rocha, tá? Que é chamada de basalto. Quando essa lava esfria no interior ainda da Terra, eu vou chamar de granito, tá? Só essa pequena diferença aqui para vocês. Claro que eu tenho outros fatores que vão determinar se vai ser outros tipos de rocha. Obviamente que eu não tenho rochas ígneas ou magmáticas só de basalto e granito. Eu tenho outros tipos de rocha também, tá? Isso vai variar conforme a constituição mineral dessas rochas, tá? Eu estou trazendo dois exemplos específicos, que é o basalto e o granito, que eu quero que vocês saibam. Mas eu tenho diversos outros tipos de rocha, tudo variando dependendo da sua constituição de minerais que eu tenho nessas rochas. Beleza? Vamos lá. Deixa eu só ver se está gravando. Só confirmar aqui. Tá gravando. Vamos lá. A gente trabalha com essas plataformas, a gente fica com muita dúvida se está ou não gravando, tá? É por isso que eu estou fazendo essas pausas, porque a gente eu posso estar falando aqui, falando, e não está gravando, aí eu vou ter que começar tudo de novo. Bom, vamos lá, pessoal. Rochas ígneas e magmáticas, então, eu acho que está tranquilo, né? São rochas que são formadas a partir do resfriamento do magma, tá? O magma esfria e aí se solidifica e forma essas rochas. Posteriormente, pessoal, em seguida, nós temos as rochas sedimentares. Pessoal, o nome já está dizendo tudo, olha só. Rochas formadas a partir de sedimentos. Como é que ocorre essa formação dessas rochas? Bom, rochas sedimentares são formadas por grãos de outras rochas que se depositaram em camadas e se unem. Professor, rochas sedimentares formadas por grãos de outras rochas? Que outras rochas são essas? Justamente, pessoal, as rochas ígneas ou metamórficas, ígneas ou magmáticas, perdão, e também rochas metamórficas. Pessoal, o que acontece? Essas rochas sedimentares, eles têm um processo de formação muito lento e sobre a ação do intemperismo. O que vem a ser esse intemperismo? Pessoal, olha só. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra que eu falei que as rochas ígneas, elas podem formar cordilheiras, elas podem formar montanhas que ascendem a litosfera, que vão para cima da litosfera. Essas rochas, essas montanhas, elas vão sofrer a ação do tempo, do clima, tá? E isso eu chamo de intemperismo. Essas ações do tempo e do clima. E vão ser ações de quê? Vão ser chuvas, vão ser variações de temperatura, vai ter ação dos ventos. Tudo isso vai causar fragmentação. Isso vai causar quebra dessas rochas, tá? Então, ó, chuva, vento, água de rios. As águas de rios, elas podem também bater sobre
essas cadeias de rocha e fragmentar e quebrar essas rochas, tá? Em pequenos fragmentos, tá? E aí esses pequenos fragmentos que foram quebrados, essas rochas essa montanha que foi quebrada, esse pedaço de montanha, na verdade, né? Porque você quebrar uma montanha inteira é complicado, mas enfim, esse pedaço dessa montanha que quebrou vai ser fragmentada. E esses fragmentos vão ser carregados para um determinado local, tá? Elas são encontradas sobre a superfície terrestre, formam 75% da superfície. Vamos lá para eu explicar um pouco melhor sobre essa formação. Então eu tenho, pessoal, essa meteorização da rocha em si, tá? Eu tenho uma rocha ígnea, ou magmática, ou metamórfica, e ela vai sofrer uma meteorização, que é justamente uma ação do intemperismo, tá? Quando ela sofre essa ação do intemperismo, ela se fragmenta, ela se quebra. E aí eu chamo isso de erosão. Depois que ela se fragmenta e ela se quebra, esses fragmentos eles vão ser transportados para um determinado local. Normalmente, pessoal, esse transporte inicialmente é feito por ação da gravidade, eles vão cair, né, da rocha, e aí eles vão provavelmente cair próximo a leitos de rios. E aí essas águas de rios vão transportar esse material que foi fragmentado. Depois que esse rio transporta esse material que foi fragmentado, eles vão lá para um lago ou vão para o mar, vão para um local onde eles podem se acumular, tá? E onde eles podem se acumular, eles vão se sedimentar. Olha só, o quarto processo é o de sedimentação, tá? Eles vão sedimentar. O que vem a ser sedimentar, professor? Imagine, pessoal, que vocês estão lá tomando banho de mar e tal, e aí vocês pegam lá um copo plástico e enche com essa água do mar. A água do mar acabou de chegar de uma onda, você pega lá um copo. Você vai perceber que tem areia misturada nesse copo de água do mar. Se você pegar esse copo de água do mar, deixar lá na mesa, paradinho, e esperar um pedacinho, o que vai acontecer? No primeiro momento, você visualizava aquela água um pouco turva, um pouco com areia espalhada, tá? E aí, depois que você aguarda um pedaço, sei lá, uns 10 minutos, pouca coisa, você vai ver que essa água começa a ficar mais cristalina. Por quê? Porque todo esse sedimento, toda essa areia que estava misturada na água, ela começou a sedimentar. Sedimentar nada mais é do que o que estava em suspensão, o que estava misturado na água, ela começa a se depositar no fundo do copo, tá? E você percebe que forma lá uma camadazinha de areia no fundo do copo. Isso é o processo de sedimentação. Então a mesma coisa ocorre aqui. Eu tenho a meteorização que vai quebrar essa rocha, eu tenho a erosão que vai tirar esses fragmentos de rocha desse local, eu tenho o transporte que vai levar, por ação da gravidade e da força dos rios, que vai levar esse material que foi erosionado para locais que ele possa se acumular. Eu tenho a sedimentação, que é justamente esse material que estava em suspensão na água vai se acumular na base desse lago ou desse oceano. E aí eu tenho a diagênese, que é justamente o processo de compactação e cimentação. Compactação por quê, pessoal? Imaginem que todo esse sedimento vai se acumulando um sobre o outro. Um sedimento se acumulando sobre o outro. Isso vai gerar um peso enorme sobre esse sedimento. E vai gerar o quê? Uma compactação. Ele vai ficar bem compacto, tá? Imagine, por exemplo, na casa de vocês, no quintal, que você tem lá areia e você começou a pisar forte lá nessa areia. Você vai ver que esse local que você está pisando está ficando mais compacto, está ficando mais comprimido. Tá? É justamente isso que acontece. E aí ocorre também a cimentação, que é justamente uma alteração físico-química que vai transformar esses fragmentos em uma rocha. Tá? E é chamada de rocha sedimentar. Olha só aqui, pessoal. Então vamos ilustrar tudo isso que eu falei. Aqui vai ocorrer essa meteorização, que é justamente a ação do intemperismo, que vai gerar quebras nessas rochas superiores que estão aqui e nessas laterais também. E aí vai ter erosão, que vai ser o desprendimento de pequenos fragmentos dessas rochas. Tá? Esses fragmentos vão sofrer a ação da gravidade, vão cair aqui embaixo, vão ser transportados pelos rios para se acumular em determinados locais.
Quando eles chegam aqui nesse lago ou nesse mar, esses sedimentos, eles vão se sedimentar, obviamente. Eles vão descer e vão se acumular nos fundos. Olha só aqui. E à medida que se acumulam novos sedimentos, os estratos inferiores transformam-se em rochas sedimentares. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quando vai se acumulando esses sedimentos, novos sedimentos vão se acumulando em cima e os de baixo vão sendo compactados por causa desse peso. E aí, cada camada nova que é adicionada sobre esse sedimento, as de baixo já vão se tornando rochas sedimentares. Eu adiciono mais uma camada de sedimento em cima, a de baixo já se torna rocha sedimentar. Adiciono outra, a de baixo já vai se compactando e se tornando rocha sedimentar. Beleza? Isso, pessoal, é uma das características importantes das rochas sedimentares. Elas possuem diversas camadas, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Características das rochas sedimentares. Elas possuem estratificações. Olha só. Percebam aqui nessa figura anterior que eu tenho uma camada dessa aqui, desse tipo amarelinha. Eu tenho essa outra camada aqui, que tem os tijolinhos. Tenho essa outra camada cinza. E, de novo, repito, camada amarela. Pessoal, isso aqui eu chamo de estratificação, que é justamente as rochas sedimentares são formadas por diversas camadas. E cada camada dessa é de um tempo diferente. Como assim, professor, de um tempo diferente? Pessoal, quanto mais para baixo a camada estiver, mais antiga ela é. Primeiro, essa camada chegou aqui embaixo. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, elas ocorrem uma chegando sobre a outra, se sedimentando sobre a outra. Então, a última que chegou é a que está lá em cima. E a mais antiga é a que está lá embaixo. Tá? Elas podem conter fósseis. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Tá? Rochas sedimentares podem conter fósseis. Professor, rochas ígneas ou magmáticas podem conter fósseis? Pessoal, olha só. Rochas ígneas e magmáticas, elas vêm lá do manto. No manto, eu não tenho animais ou plantas vivas, tá? Então, como é que eu vou ter, como é que eu vou ter fósseis se no processo de formação dessa rocha eu não tenho a presença de animais ou plantas nesse local? Então, para rochas ígneas ou magmáticas, eu não tenho fósseis. Já para rochas sedimentares, que é essa que nós estamos vendo aqui nesse momento, elas podem sim conter fósseis. Por quê? Porque durante esse processo de transporte, durante esse processo de erosão, pessoal, esse transporte pode trazer junto com essas rochas restos de animais, um esqueleto de um animal, restos de folhas de plantas, tá? E aí, quando ele traz esses restos de animais juntos junto com essas rochas aqui para essas camadas, quando esse resto de animal misturado com esses fragmentos de rocha vão se depositando no fundo aqui nesses sedimentos, eles vão também sendo compactados junto com as rochas, tá? E aí eles ficam lá, fossilizados, tá? Eles podem conter fósseis. Fósseis é justamente o quê? São esqueletos de animais, são restos de animais que estão incrustados nesta rocha, tá? Outra característica dessas rochas sedimentares, elas podem apresentar poros e permeabilidade. Então, pessoal, quando essas rochas vão sedimentando, elas podem trazer consigo ainda bolhas de oxigênio, pode trazer consigo bolhas de gás, tá? E esse gás, ele vai ficar lá a bolinha. E aí ele vai formar o poro, tá? Ele vai formar um orifíciozinho lá dentro, um espaçozinho lá dentro, que tem esse ar, tá? Então ele é formado, ele pode conter poros, tá? E ele pode também ser permeável. Professor, uma rocha permeável? Sim, tá? Se você colocar, você pegar uma rocha sedimentar e derramar uma água sobre essa rocha sedimentar, por exemplo, e você esperar um determinado período de tempo, essa água vai começar a pingar do outro lado. Por quê? Porque ela é permeável, tá? A água consegue percorrer essa rocha através justamente desses poros, tá? E essas rochas sedimentares são importantes também, pessoal, porque elas podem ser reservatórios de água, de gás e de, principalmente,
de petróleo. E o petróleo nós temos o petróleo tem, na verdade, uma importância muito grande economicamente falando, né? E como é que ocorre essa formação do petróleo? Pessoal, justamente por esses restos de animais, esses restos de plantas que são carregados para esses locais, quando eu tenho um acúmulo muito grande desses materiais, eles vão sofrendo um processo físico-químico, que é justamente a formação do petróleo, tá? Então, onde é que eu tenho um petróleo, professor? Eu tenho justamente petróleo, posso ter petróleo em rochas sedimentares, tá? Posso ter reservatórios de água? Também posso ter reservatório de água, tá? Nessas rochas sedimentares. Beleza? Vamos lá. E aí, ó, trazendo aqui para vocês, a principal característica observada é a estratificação. Percebam aqui, ó, que eu tenho diversas camadas, diversos estratos, tá? E aí, como eu falei para vocês, professor, qual é o mais novo? É o que está mais acima. Qual é o mais antigo? É o que está mais abaixo. Tranquilo? Vamos lá para frente. E aí, alguns exemplos de rochas sedimentares. Eu tenho essas três principais que o livro de vocês traz para vocês. Obviamente que eu tenho diversos outros tipos de rochas sedimentares, tá? Tudo vai depender da constituição do material que é formada, tá? Primeiramente, o arenito, que ela forma-se a partir da desintegração do granito. Lembrem, pessoal, o granito, ele é um tipo de rocha o quê? Ele é um tipo de rocha ígnea, tá? E os grãos de quartzo do granito formam a areia, e essa areia, pessoal, ela vai ser compactada formando o arenito, tá? O argilito, ele forma-se a partir do feldspato, tá? A desintegração do feldspato. E os grãos de argila, que são justamente provenientes do feldspato, o que vai acontecer? Ao serem compactados, vão formar o argilito, tá? E por último, o calcário. O calcário, ele é formado a partir do acúmulo de esqueletos, conchas, carapaças de animais aquáticos ricos em carbonato de cálcio. Então, pessoal, o que vai formar o calcário são restos de animais. Os animais possuem nessas carapaças, possuem nos esqueletos, muita riqueza de cálcio, carbonato de cálcio, tá? Que é um elemento químico. E aí, justamente, esse acúmulo desses minerais é que vai dar origem ao calcário, tá? E aqui uma curiosidade é que a areia e as dunas, a areia e as areias que formam dunas não são rochas, tá? Elas são fragmentos de rochas. Então, se você for na praia, pegar ali a areia, observar os grãozinhos de areia, você vai perceber que ali são fragmentos de rocha. Aquilo ali, pessoal, já fez parte, por exemplo, de uma rocha ígnea, de uma rocha magmática, enfim, de algum tipo de rocha. E essa areia, pessoal, quando ela é compactada, que ela sofre compactação e cimentação, ela vai se tornar uma rocha sedimentar. Beleza? Vamos para frente. Por último, pessoal, nós temos rochas metamórficas. Rochas metamórficas são rochas formadas através da deformação de outras rochas, que elas podem ser magmáticas ou sedimentares. E até mesmo outras rochas metamórficas, devido a alterações e condições ambientais. Então, pessoal, como o nome já está dizendo, elas são rochas metamórficas. Elas vão sofrer de agentes do metamorfismo, tá? Eles vão modificar essa rocha, tá? Então eu tenho rochas magmáticas ou rochas sedimentares, principalmente, e elas vão sofrer algumas ações desses agentes de metamorfismo que vão modificar esse tipo de rocha. Quais são esses agentes? São principalmente o calor, pressão e força de fluidos, tá? Esses caras aqui é que vão fazer modificações nessas rochas. Vamos ver aqui um exemplo melhor. Eu vou procurar aqui, pessoal, principalmente rocha sedimentar e rocha ígnea. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, rocha ígnea. Se essa rocha ígnea sofrer resfriamento e erosão, ela vai formar um sedimento. Esse sedimento, se ele sofrer compactação e cimentação, vai formar o quê? Uma rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar, ela pode sofrer erosão de novo, virar sedimento, depois esse sedimento sofrer compactação de novo e virar uma outra rocha sedimentar. Mas se essa rocha sedimentar
for submetida a calor e pressão, essa rocha sedimentar pode se tornar uma rocha metamórfica, beleza? Pode se tornar uma rocha metamórfica. Olha só o que interessante. Essa rocha metamórfica, se ela sofrer erosão, se eu fragmentar essa rocha metamórfica, ela se torna sedimento de novo. E esse sedimento pode cimentar e virar de novo rocha sedimentar. Então a gente vê, pessoal, que é um ciclo fechado, tá? Uma coisa vai se transformando noutra e aí depois retorna para se transformar nessa anterior. Beleza? A Terra, pessoal, é um ciclo fechado. Então vamos lá para a rocha ígnea. Olha só que interessante. Essa rocha ígnea, obviamente, se ela sofrer erosão, vai se tornar sedimento que vai aqui para as rochas sedimentares. Mas essa rocha ígnea, ela pode o quê? Ela pode sofrer por calor e pressão novamente. Se essa rocha ígnea sofrer de calor e pressão, ela vai se tornar uma rocha metamórfica. Olha só que interessante, se essa rocha ígnea sofrer fusão, o que é fusão? É passagem do estado sólido para o estado líquido, ou seja, se ela for aquecida de novo, se ela sofrer fusão, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido e ela vai se tornar de novo o quê? Magma. Se esse magma sofrer resfriamento, ele vai se tornar rocha ígnea, tá? E essa rocha ígnea, de novo, se sofrer calor e pressão, vai se tornar rocha metamórfica. E essa rocha metamórfica, se ela sofrer fusão, ou seja, passar do estado sólido para o estado líquido, ela vai se tornar magma. E aqui eu tenho de novo o ciclo fechado de uma coisa se transformando em outra no planeta Terra, tá? Tanto para a rocha sedimentar quanto para a rocha ígnea. Então, pessoal, esse esquemazinho aqui é bastante interessante para a gente entender toda essa mecanística de transformação das rochas, tá? A gente tem uma máxima na química que diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Beleza? Vamos lá. E aí são exemplos de rochas metamórficas, tá? Guinais e ardósias, xistos, mármore, milonitos, quartzitos, enfim. De toda forma, eu quero que vocês saibam principalmente esses três aqui, ó. Olha só que interessante. O calcário, ele é o tipo de rocha sedimentar. O granito é um tipo de rocha ígnea e o argilita é um tipo de rocha sedimentar também. Cada um deles vai sofrer a ação de calor e pressão e eles vão se tornar rochas diferentes. Olha só, o calcário, ao sofrer calor e pressão, se torna mármore. O granito, ao sofrer calor e pressão, se torna gneiss. E o argilito, ao sofrer calor e pressão, se torna ardósia. Tá? Ígnea ou sedimentar, se tornando rocha metamórfica. E aqui eu tenho um exemplo do mármore, tá? Mármore no seu estado natural. E aqui a aplicação do mármore nas residências, né? No nosso dia a dia. A gente coloca mármore em tudo também, assim como granito. Ó. O cara colocou mármore aqui nas paredes, fez uma banheira, né? Colocou aqui no piso do banheiro, enfim, colocou mármore em tudo. Nós temos também o gneiss, tá? Olha só aqui, pessoal, que interessante. Quem já foi no Rio de Janeiro conhece isso aqui, né? Que é o pão de açúcar. O pão de açúcar, a principal constituição dele é de gneiss, tá? E olha a aplicação desse gneiss aqui. Foi fragmentado essa rocha aqui, pegado os fragmentos dessa rocha e colocado aqui para enfeitar uma parede. Vamos lá. Ardósia. Aqui a ardósia no seu estado natural. E aqui ela pode ser utilizada também para fazer pisos, tá? Pisos de ardósia. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, para a aula de hoje, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu peço que, nesse momento, vocês se atentem. O que eu queria tratar nessa aula? É justamente entender os tipos de rocha, os processos de formação de cada uma delas e também os principais exemplos de cada uma delas, tá? Então, pessoal, nessa aula eu queria falar sobre isso, beleza? Então, acho que dessa vez eu consegui terminar a aula, tá? E aí eu vou colocar no portal, no Google Classroom, vou colocar as atividades que nós vamos fazer. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e da aula passada também, que eu não consegui me despedir. E também eu queria que vocês tivessem assistido, se não assistiram, que assistam esses 2 filmes que eu coloquei para vocês verem aí no portal, tá?
que é justamente o núcleo, e também o filme Vulcano, tá? Peço que vocês assistam com os pais de vocês para tirarem dúvidas, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.